Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo de Oliveira Zanetti, sou aluno de mestrado no programa de pós-graduação em Ciências do Esporte da Universidade Federal de Minas Gerais, orientado pelo professor e doutor David Gonçalves. Bom, no vídeo de hoje vamos discutir os principais achados desse estudo, que já no título afirma que a aclimatação ao calor durante o exercício físico de baixa intensidade aumenta o VO2 máximo e a expressão de HSP72, mas não altera os marcadores de biogênese mitocondrial e fosforilação oxidativa na musculatura esquelética. Já de antemão, vou pedir para vocês clicarem no botão de curtir, ativarem o sininho, se inscreverem e compartilhar o vídeo com os amigos. Bom, é bem conhecido que a prática de exercício físico de longa duração, com uma alta demanda do metabolismo oxidativo, são impactadas pelo estresse térmico quente, gerando diversos prejuízos fisiológicos para o desempenho físico, como por exemplo aqueles relacionados ao sistema circulatório. Com relação a esse efeito, a literatura coloca que essa combinação leva a um intenso aumento do estresse térmico impactando na circulação, devido à competição gerada no fluxo sanguíneo muscular, a fim de manter o aporte de substrato energético para o tecido ativo, e o tecido cutâneo, que favorece a troca de calor do corpo com o meio ambiente. E essa é apenas uma das diversas respostas geradas pelo estresse térmico quente. E aqui entra a aclimatação ao calor, que é um processo de adaptação que visa reduzir o desgaste térmico fisiológico e perceptual por meio de exposições intermitentes ao ambiente aquecido durante sessões de exercício físico, promovendo um aumento da temperatura central e cutânea, assim como gerando uma transpiração profusa. E ao término desse processo, espera-se que respostas positivas de alguns biomarcadores de desgaste térmico, como, por exemplo, redução da temperatura central de repouso e durante o exercício, aumento do volume plasmático, que consequentemente vai melhorar o sistema circulatório, que eu mencionei anteriormente, e uma melhor vascularização cutânea. E para além dessas respostas fisiológicas, é também esperado uma melhora de alguns marcadores de desempenho físico durante a prática de exercício físico em ambiente quente, como, por exemplo, um aumento do desempenho físico aeróbico, melhora do desempenho no teste contra relógio e ainda um aumento na duração de exercício, ou seja, um aumento do tempo até a fadiga. E embora seja bem consolidada essa melhora do desempenho físico em ambiente quente, alguns estudos buscam entender melhor essas respostas celulares que justificam tais efeitos. A exemplo, esse estudo de Tamura e colaboradores, publicado no ano de 2014, buscou avaliar os efeitos do ambiente quente no tecido muscular de roedores em duas situações diferentes. A primeira seria a exposição em ambiente quente, e a segunda seria a exposição ao ambiente quente após uma sessão de exercício físico. Desse modo, na primeira situação, os animais foram expostos a 40 graus Celsius durante 30 minutos por dia, 5 dias na semana, e após 3 semanas, observou-se melhoras nas mitocôndrias musculares, que são as organelas celulares responsáveis pela produção de energia. Assim, os autores observaram um aumento na atividade enzimática e no conteúdo das subunidades envolvidas no processo de fosforilação oxidativa, que, a saber, é um dos processos responsáveis pela produção da energia nessa organela. Já na segunda situação, em que os animais eram expostos à mesma condição de estresse térmico, entretanto, após correr em esteira programada em 25 metros por minuto, foi relatada uma melhora da capacidade aeróbica marcada pelo aumento da ativação da via da P38 e MAP quinase, que é uma das principais vias de ativação da PGC1-alfa, que é um coativador transcricional responsável pelo controle do conteúdo e da qualidade mitocondrial. Portanto, ele é um promotor da biogênese mitocondrial, que é um aumento no número de mitocôndrias. E com relação a essa melhora do metabolismo oxidativo, alguns trabalhos têm se proposto a identificar respostas celulares que possam justificá-lo. Assim, no estudo de restos de colaboradores, que também foi publicado no ano de 2014, foram utilizados camundongos selvagens e camundongos transgênicos que hiperexpressavam uma proteína chamada HSP72, e desse modo, parte de ambos os grupos foram tratados com uma dieta balanceada e a outra parte com uma dieta hiperlipídica. Assim, os autores observaram que em ambas as dietas, o grupo de animais transgênicos apresentava maior consumo de oxigênio, indicando maior metabolismo oxidativo, e apresentavam também um maior conteúdo de mitocôndrias nas células musculares, indicando assim que possivelmente essa proteína HSP72 medeia a melhora do metabolismo oxidativo. E bom, já falei até dessa proteína HSP72, mas ainda não expliquei o que de fato ela é. Segundo essa revisão de Amorim e colaboradores do ano de 2015, em situações de estresse causada por diversas causas, como hipóxia e o próprio choque térmico, há um aumento na ativação de proteínas de choque térmico, essas HSPs. E a saber, esses grupos de proteínas são agrupadas em subfamílias que variam de acordo com a sua massa molecular. Elas são responsáveis por uma série de funções celulares, como, por exemplo,
proteção contra a apoptose, função imune, né, ligada a processos inflamatórios e também uma função de chaperona. Com relação a essa última função, ela está relacionada com a capacidade da HSP em proteger outras proteínas de sofrerem desnaturação por estresse. Assim, destaca-se a família das HSP70, em especial a HSP72, que eu já mencionei, pois elas são as proteínas mais sensíveis ao estresse e por isso são mantidas no citoplasma celular, mesmo em condições de homeostasia. Portanto, em uma situação de estresse celular, é promovida a ativação da HSP, desligando ela do fator de choque térmico 1, HSF1, que além de manter esse estado inativo da HSP72, quando livre, tem a função nuclear, que é promover a produção de mais proteínas de choque térmico, promovendo assim uma resposta mais robusta ao estresse. E todo esse processo confere uma termotolerância à célula. E apesar de ser conhecido que o estresse térmico agudo aumenta biomarcadores de melhora do metabolismo oxidativo, não se sabe também os efeitos da aclimatação ao ambiente quente nessas respostas. Assim, aqueles estudos que sugerem que a aclimatação ao ambiente quente como uma ferramenta ergogênica para o desempenho físico em ambiente temperado precisariam também avaliar esses biomarcadores. E esses achados seriam de grande importância para atletas que frequentemente são expostos a condições de estresse térmico, mas também para pacientes que poderiam se beneficiar dessas respostas celulares e também para a população em geral, que, a exemplo, os bombeiros poderiam simultaneamente aprimorar a aclimatação ao ambiente quente e ainda ganhar condicionamento físico. Portanto, o objetivo do estudo foi determinar se 10 dias de aclimatação ao ambiente quente promoveriam aumentos do VO2 máximo e de marcadores de biogênese mitocondrial e da fosforilação oxidativa, e ainda avaliar a inter-relação dessas medidas. E a hipótese dos autores seria de que a aclimatação ao calor promoveria todas as medidas mencionadas. Para isso, os pesquisadores contaram com a participação de 3 indivíduos, sendo 7 homens e 6 mulheres, todos fisicamente ativos, reportando um tempo mínimo de 150 minutos de exercício físico por semana. O protocolo em si tinha uma duração de 14 dias, sendo que no primeiro dia eram coletadas variáveis antropométricas, amostras de tecido muscular e também era realizado um teste de VO2 máximo. Após isso, os voluntários repousavam por aproximadamente 2 dias e assim iniciava o protocolo de aclimatação. Por fim, 2 dias após o término do protocolo, foi refeita a coleta das mesmas variáveis coletadas no início para uma posterior comparação. Assim, todas as amostras musculares foram coletadas por meio de uma biópsia muscular do vasto lateral da perna dominante e, em seguida, armazenadas e posteriormente lisadas e centrifugadas para a quantificação das proteínas de interesse por meio de uma técnica de quantificação chamada Western blot. Para avaliação do VO2 máximo, os voluntários realizavam um teste em esteira com monitoramento síncrono da frequência cardíaca e esse teste foi realizado em ambiente temperado, com uma inclinação de 3% e uma velocidade inicial equivalente a um valor que o involuntário fosse capaz de sustentar por no mínimo 30 minutos. Assim, era feito também um acréscimo de 0,16 km por hora a cada 15 segundos. Já durante o protocolo de aclimatação, a temperatura central foi monitorada a fim de garantir que o valor máximo não ultrapassasse 40 graus Celsius e, obviamente, foi realizado em ambiente quente, de 42 a 44 graus Celsius, e seguindo a seguinte programação: 45 minutos em uma intensidade de 30 a 40% da velocidade máxima, 10 minutos de repouso e fechando com mais 45 minutos na mesma intensidade inicial. Vale lembrar que todo o protocolo foi realizado com uma inclinação de 3% e a cada 5 minutos os voluntários informavam a sua percepção subjetiva do esforço, a PSE, e a sua sensação térmica, por meio de escalas já validadas. Dito isso, essa primeira tabela compara alguns parâmetros coletados no primeiro e 10º dia de aclimatação em ambiente quente, a fim de avaliar a efetividade do protocolo em aclimatar os indivíduos. E, satisfatoriamente, os autores observaram que os indivíduos apresentavam uma redução significativa das variáveis relacionadas à temperatura central, frequência cardíaca e percepção subjetiva do esforço, indicando que, embora a sensação térmica não tenha apresentado variação significativa, os voluntários apresentavam devida aclimatação ao término das sessões. Já com relação aos efeitos da aclimatação ao ambiente quente no VO2 máximo, também foram observados efeitos positivos, com um aumento de 2,9% da medida em ambiente temperado, em concordância com uma recente meta-análise que avaliou 23 estudos e também reportou um efeito benéfico da aclimatação. Também foi observada uma correlação positiva entre a variação do VO2 ao longo do protocolo, ou seja, o delta, e a medida inicial. Assim, o maior condicionamento aeróbico prévio levaria a um acentuado ganho de VO2 ao longo do protocolo. E resultados semelhantes foram encontrados na correlação de frequência cardíaca e temperatura central com o VO2 máximo pré-aclimatação.
Indo para um outro ponto agora, ao avaliarem o conteúdo das proteínas envolvidas na via da PGC1-alfa, os autores não identificaram alterações significativas, apesar de encontrarem um tamanho de efeito grande para o conteúdo de PGC1-alfa após a aclimatação, sugerindo então que talvez um N amostral maior ou uma duração e intensidade maior do protocolo poderiam produzir resultados significativos. Por fim, os autores reportaram um aumento significativo no conteúdo da HSP72 após a aclimatação, confirmando a hipótese e concordando, assim, com o já mencionado estudo de Hestridge e colaboradores. E na conclusão, os autores colocam que a aclimatação ao ambiente quente promove aumento do VO2 máximo em ambiente temperado, assim como um aumento no conteúdo de HSP72 em células musculares, principalmente daqueles indivíduos com melhor condicionamento físico. Mas com relação às adaptações mitocondriais, os autores colocam que talvez apresentem variações significativas em uma população com menor condicionamento físico. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder os próximos vídeos. E, além disso, compartilhe com os amigos. Caso tenha ficado com alguma dúvida ou tenha alguma sugestão, deixe aqui nos comentários. Até a próxima.